Os verdadeiros horrores habitam na psique humana, não no mundo natural. William Golding, em O Senhor das Moscas, revela que, desde os capítulos mais tenebrosos da história, a humanidade exibe uma perturbadora tendência à barbárie. Frequentemente, somos insensíveis, egocêntricos e chocantemente vis, mesmo sem extrair qualquer vantagem disso. John Stuart Mill afirmou que tudo o que indivíduos perversos necessitam para atingir seus fins é que os justos permaneçam inertes, sem intervir. Quando um grande desastre ético ocorre, apenas uma ínfima parcela executa a violência. Mas essa minoria é quase sempre sustentada pela massa que, passivamente, se nega a agir. Quantas vezes injustiças monumentais acontecem simplesmente porque escolhemos desviar o olhar ou calar? Tolstói propõe que a maioria de nós possui uma percepção nítida do que é moral ou imoral na maior parte do tempo. Isso ocorre porque não nos debruçamos sobre dilemas filosóficos intrincados, mas vivemos orientados por um senso comum de ética. Embora eu duvide que isso seja sempre válido, caso seja, não representaria uma desvantagem colossal para os demônios. Segundo Screwtape, o anjo caído experiente em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis, uma das análises mais perspicazes da perversidade banal está justamente nessa obra. Nela, o escritor narra os conselhos de um demônio para afastar um homem da divindade e da virtude, arrastando-o para o vício e a maldade. Screwtape tem a missão de distanciar o paciente da retidão e de Deus. Ele alega que, embora os demônios talvez não consigam persuadir um humano de que um preceito moral está equivocado, quase sempre podem fazê-lo crer que tal preceito é trivial. De uma forma ou de outra, frequentemente nos apegamos a ideias por sua conveniência ou apelo, mais do que por uma lógica racional. Por isso, Screwtape orienta seu aprendiz Wormwood a incutir na mente da vítima a noção de que questões sobre moral, divindade ou ética são irreais demasiado abstratas para ter relevância prática. Ele insiste que, em nenhuma hipótese, o paciente deve refletir sobre o certo ou errado. Em vez disso, deve concentrar-se no imediato, no mundano. Se ele começar a ponderar sobre dilemas éticos, Wormwood deve desviar sua atenção para trivialidades, como o cardápio do almoço ou preocupações cotidianas. O objetivo é fomentar uma indiferença generalizada em relação a valores. O indivíduo pode até proclamar ter princípios, mas, na realidade, esses ideais estão tão dissociados de seus atos que equivalem a uma ficção. A estratégia por trás disso e de outras artimanhas de Screwtape é assegurar que o humano nunca se comprometa profundamente com uma postura ética. No fim, ele se converte em uma espécie de nihilista passivo, sem admitir conscientemente essa condição. Não é preciso que ele renuncie totalmente a seus valores, basta distraí-lo repetidamente deles, sobretudo quando surgirem obstáculos práticos para mantê-los. Quanto mais as inquietações sobre ética se dissipam, mais espaço surge para outras influências. Para Screwtape, isso é simples, pois, no íntimo, nunca nos entusiasmamos verdadeiramente com sistemas rígidos de moral. Considero esse aspecto intrigante porque, ocasionalmente, me identifico com ele. Como muitos, gosto de me enxergar como alguém com integridade, que geralmente tenta ser compassivo. Mas recordo inúmeras ocasiões em que fui menos generoso do que poderia, apenas devido ao meu estado emocional no momento. De uma forma ou de outra, frequentemente nos apegamos a ideias por sua conveniência ou apelo, mais do que por uma lógica racional. Por isso, Screwtape orienta seu aprendiz Wormwood a incutir na mente da vítima a noção de que questões sobre moral, divindade ou ética são irreais demasiado abstratas para ter relevância prática. Ele insiste que, em nenhuma hipótese, o paciente deve refletir sobre o certo ou errado. Em vez disso, deve concentrar-se no imediato, no mundano. Se ele começar a ponderar sobre dilemas éticos, Wormwood deve desviar sua atenção para trivialidades, como o cardápio do almoço ou preocupações cotidianas. O objetivo é fomentar uma indiferença generalizada em relação a valores.
O indivíduo pode até proclamar ter princípios, mas na realidade, esses ideais estão tão dissociados de seus atos que equivalem a uma ficção. A estratégia por trás disso e de outras artimanhas de Screwtape é assegurar que o humano nunca se comprometa profundamente com uma postura ética. No fim, ele se converte em uma espécie de nihilista passivo, sem admitir conscientemente essa condição. Não é preciso que ele renuncie totalmente a seus valores. Basta distraí-lo repetidamente deles, sobretudo quando surgirem obstáculos práticos para mantê-los. Quanto mais as inquietações sobre ética se dissipam, mais espaço surge para outras influências. Para Screwtape, isso é simples, pois, no íntimo, nunca nos entusiasmamos verdadeiramente com sistemas rígidos de moral. Considero esse aspecto intrigante porque, ocasionalmente, me identifico com ele. Como muitos, gosto de me enxergar como alguém com integridade, que geralmente tenta ser compassivo. Mas recordo inúmeras ocasiões em que fui menos generoso do que poderia, apenas devido ao meu estado emocional no momento. Screwtape almeja, no final, que o paciente cultive uma duplicidade. Rezar na igreja e julgar-se um cristão exemplar, mas em jantares com seus novos pares, desdenhar desses mesmos princípios. Esse estado, uma mistura de auto-engano e hipocrisia, é ideal para os demônios. Gradualmente, os hábitos do paciente se divorciam de seus valores, e ele passa a agir conforme a conveniência do momento, sem notar. Até que um dia, percebe que já não distingue o certo do errado, apenas o que é vantajoso. Isso o transforma em um maquiavélico pragmático. E como muitas vezes a crueldade é mais útil do que a compaixão, será fácil conduzi-lo à selvageria. Screwtape declara que um dos estados mentais mais eficazes para um demônio é a leviandade, a recusa de encarar qualquer questão, moral ou não, com seriedade. A vítima deve mergulhar tanto na ironia que perca de vista suas crenças e cesse de se importar com a verdade. O mais perturbador é perceber que estar em boa companhia não nos imuniza contra o mal. Esse é um conceito clássico em Lewis, para quem o orgulho não é um defeito isolado, mas uma obsessão consigo mesmo. Isso se alinha à tática demoníaca de usar vínculos sociais para corroer valores. Em vez de a admiração por seus pares torná-lo humilde, o paciente passa a menosprezar quem está fora de seu grupo. Seus amigos sofisticados fragmentam sua mente, criando uma cisão interna que espelha a externa. Como frequentemente buscamos nos outros modelos de comportamento, há um forte argumento para sermos seletivos com nossas relações, especialmente se notarmos que elas nos tornam progressivamente mais insensíveis. Lewis também demonstra que até amizades baseadas em virtudes, se mal direcionadas, podem alimentar nossos piores impulsos. Ele ainda destaca que a sensação de superioridade foi e ainda é um ingrediente-chave em atrocidades históricas e em maldades rotineiras. A autoconfiança moral permite que pessoas cometam ações hediondas e ainda assim sintam-se justificadas. Podemos nem notar o quanto nos traímos e aos outros em nome de noções distorcidas de excelência. Cartas do Diabo ao seu sobrinho expõem brilhantemente como nos iludimos, acreditando que mantemos nossos valores mesmo quando os abandonamos na prática. Nas Confissões, Santo Agostinho frequentemente descreve a maldade como ignorância. Ele narra como sua vida pré-conversão era povoada por prazeres vazios, incapazes de oferecer a plenitude que encontrou na fé. Esse tema é caro a Lewis, que explora como a fantasia e a ilusão sustentam a crueldade e afastam da bondade. Em uma carta, Screwtape explica que o ser humano possui 3 dimensões: imaginação, intelecto e vontade. Seus conselhos visam garantir que nada bom escape do reino da fantasia, enquanto a maldade domina a vontade. Por exemplo, a vítima pode sonhar em ser um grande filantropo, mas adiar indefinidamente ações concretas. Essas fantasias devem ser grandiosas o suficiente para capturar sua mente, mas inalcançáveis. O risco é que uma fantasia vívida pode parecer realidade, enquanto no mundo real,
A vítima é guiada ao rancor e ao orgulho. Como Screwtape diz, deixe-o consolar-se imaginando que já fez um bem colossal ou que fará no futuro. O que são 1000 pequenas maldades diante de suas fantasias benevolentes? Essa é uma jogada diabólica genial. Screwtape sabe que nos apegamos à ideia de sermos bons em essência, mesmo quando agimos com frieza. A grandeza de nossas fantasias nos cega para as pequenas brutalidades diárias, um grito no trânsito, uma indiferença a um colega. Essa visão distancia o bem e o mal da vida prática, tornando-os teóricos. Perdemos a noção de que virtudes se manifestam em ações. Para os demônios, é perfeito. A vítima racionaliza suas crueldades e sonha com bondade, sem nunca praticá-la. Segundo Lewis, ao ter um insight, muitos passam da arrogância moral ao desespero. Como Lúcifer em Paraíso Perdido, preferem reinar no inferno a admitir falhas. Essa virada é crucial, pois estudos sobre o mal focam em atrocidades extremas, Freud e Camus, enquanto Lewis trata da perversidade cotidiana. Screwtape ressalta que não importa se alguém cai por pecados espetaculares ou por pequenas maldades acumuladas, o destino é o mesmo. Lewis nos lembra, nossas crueldades miúdas são tão reais quanto os monstros da história. Então devemos nos questionar, somos tão íntegros quanto pensamos? Ou reduzimos a bondade a uma teoria, enquanto nossa vontade sucumbe à mesquinhez diária? Na última carta, Screwtape está furioso porque a vítima escapou sob a proteção divina. Lewis enfatiza que a graça permite resistir ao mal, uma ideia que transcende o religioso, pois todos podemos mudar. Lewis eleva a discussão. O mal banal é tão perigoso quanto o grandioso. O homem redimido não realiza feitos heróicos, mas pratica uma bondade humilde como quem oferece um lugar no ônibus. O caminho do céu é pavimentado com gestos simples. É uma mensagem esperançosa. Assim como pequenos males nos corrompem, pequenos bons atos nos transformam. Isso nos leva à questão central: como resistir às forças que nos arrastam à escuridão? A resposta está na responsabilidade. Lewis revela uma verdade incômoda. Todos carregamos o potencial para o bem e o mal. A escolha entre eles não é um evento único, mas uma batalha diária. Reconhecer essa dualidade nos capacita a agir com intencionalidade, como Jung sugeriu. A fronteira entre ética e corrupção não é abstrata, está em cada decisão cotidiana. Consciência é poder. Você não é um peão, mas alguém que pode resistir. Escolher o bem não é sobre gestos espetaculares, mas sobre pequenas resistências. Defender alguém, recusar-se a seguir a corrente. Lewis não promete facilidade. Até o amor pode ser deturpado em egoísmo. Cultivar uma genuína preocupação pelo outro é árduo, mas essencial, seja por fé ou por humanidade. Em suma, Lewis alerta sobre a fragilidade moral e como nos desviamos por trivialidades. O perigo está em nos enganarmos, fantasiando virtudes que não vivemos. A linha entre luz e sombra está nas escolhas diárias. Lewis nos desafia a abraçar a bondade prática, não na grandiosidade, mas nos gestos simples que, somados, nos redimem.